Boa tarde, quase boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, conforme o horário que você estiver assistindo esse vídeo, né? Pessoal, hoje vou tacar meu palpite, né? Sobre um assunto que eu vi em diversas mídias hoje, que foi uma fala do presidente da República sobre que as pessoas parassem de consumir os produtos que estão caros, né? Que teoricamente a, esses produtos estariam caros, né? Lá vou eu atropelando a língua portuguesa, que estariam caros por causa de, teoricamente, uma demanda muito alta por esses produtos. E quando, na realidade, acaba que isso não é um negócio que bate com a teoria econômica, né? Porque se os produtos estão caros normalmente, isso é parte do processo inflacionário. E da onde vem o processo inflacionário? Ele vem do governo gastar demais, principalmente gastar mais do que arrecada. O que acontece quando o governo gasta mais do que arrecada? Normalmente ele tem que se endividar ou imprimir dinheiro. Antigamente chamava-se imprimir dinheiro porque literalmente o governo imprimia notas, né? Hoje, como a maioria do dinheiro já é eletrônico, ele faz é aumentar a base monetária nacional. E a gente precisa entender o dinheiro como um produto. Ele é a representação dos produtos fabricados e que ele, por si só, ele tem valor porque as pessoas convencionam que todos vão aceitar aquelas notas e a partir disso o dinheiro tem valor. Uma vez que o governo aumenta a quantidade de dinheiro no mercado, o dinheiro como produto passa a valer menos. E automaticamente os produtos que as pessoas precisam passam a custar mais. E da onde vem isso? O governo, quando gasta mais do que arrecada, ou ele imprime dinheiro, né? Ou toma dinheiro emprestado. Quando ele toma dinheiro emprestado, ele começa a concorrer com o mercado. E uma das formas de segurar a inflação é quando o Banco Central aumenta a taxa básica de juros, igual aumentou agora nos últimos dias. E assim, enquanto o governo continuar gastando mais do que arrecada, provavelmente não vai baixar tão cedo. Então, uma informação interessante é que nos anos 80, quando a inflação era galopante, né, nos anos em que ninguém podia comprar nada parcelado, a inflação era incontrolável. Existia uma campanha na televisão que o governo falava mais ou menos a mesma coisa, que era para as pessoas deixarem de consumir aqueles produtos que estavam caros, mas o governo não admitia nunca a possibilidade de simplesmente reduzir o seu tamanho e controlar as contas públicas, né? Em 1994, quando o Plano Real foi criado, um dos principais pontos que fez com que a estabilidade econômica acontecesse foi justamente que as medidas naquela época foram no sentido de acabar com os bancos estaduais, que os governos estaduais também imprimiam dinheiro, eles se financiavam o gastar mais do que arrecada através desses bancos estaduais. E aí, quando esses bancos estaduais davam um prejuízo gigante, eles iam no Banco Central e pegavam dinheiro também. Então, o Plano Real fez duas coisas. Ele acabou com isso, ele cortou o imprimir dinheiro dos governos estaduais e do governo federal, e o governo federal equilibrou as contas públicas, parou de gastar mais do que arrecada. Então, foi um terreno propício para ter um cenário de estabilidade econômica. E muito do que temos hoje ainda vem dessa estabilidade obtida lá em 1994. Durante desses de 94 para cá, né, já 30 anos, teve um processo inflacionário, diversos governos passaram, diversas crises e acabou-se que a gente perdeu muito do poder de compra, que naquela época chegou a ter o real equiparado ao dólar, né? Então, enquanto hoje está aí na casa por volta de R$6. Se a gente for comparar que a inflação do real versus o dólar, seria como se o real tivesse perdido 6 vezes o valor que ele tinha lá em 1994. E se a gente for ver em produtos, talvez seja até mais do que isso. Então, gente, uma coisa muito importante que a gente tem que ter em mente, falando isso principalmente para o nosso público, que é o empresário, o empreendedor, a pessoa que gosta de números de finança, que não tem como gastar mais do que ganha e a conta fechar. Se a gente gasta na casa da gente mais do que ganha, a gente toma dinheiro emprestado em algum lugar e em um momento a gente vai ter que pagar a conta. Se não pagar a conta, essa coisa vai explodir em algum momento.
Então, quando o governo faz isso, pior um pouco, porque o governo gasta demais, tira da população através do processo inflacionário, que é pior do que um imposto, e prejudica a sociedade como um todo, né, deixando todo mundo mais pobre. É muito importante que as pessoas comecem a dominar esse processo, entender como é que isso funciona, para que a gente comece a ter alguma estabilidade econômica mais forte, né? A gente possa pressionar mais os nossos governantes para que eles parem de fazer essa sem graceza que é gastar mais do que arrecada, né? Pessoal, se você está gostando desse tipo de conteúdo, eu peço para você dar uma curtida. Se você não é meu seguidor, me segue. E se quiser dar um palpite, um pitaco, pode ir lá e comentar, que eu vou ficar muito satisfeito. Uma boa tarde, quase boa noite para todo mundo, né? Fiquem com Deus e tchau!